Mais uma questão bacana aí para você estar estudando, dá uma olhada, tá? É de Word, mas também valeria aqui, ó, essa questão vale para o Excel também, hein? Então você ganhou duas questões aí em uma só. Vamos dar uma olhada aqui que ele fala aqui, ó. A imagem a seguir mostra uma tabela num documento do Word, beleza? Legal. Em sua configuração padrão, então veja bem, isso é importante, não alterou nada aí no seu programa, no seu Word, não mexeu em nada, e cujas células da coluna do meio foram selecionadas. Então, a gente viu em aula aí como selecionar as células no Word, tranquilo. Então o cara foi lá, pegou o mouse, clicou, arrastou aqui e selecionou essas duas células do meio. Beleza. Depois de selecionar as células, conforme a imagem, o usuário clicou com o botão secundário do mouse, né, o nosso botão direito, né, se você for destro, e escolheu a opção qual? Que opção que ele escolheu? De modo que a tabela passou a ser vista conforme o resultado a seguir. Bacana. Não perguntou nada ainda. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Então, a primeira aqui que ele fala é distribuir linhas uniformemente. Então vamos lá. Essa primeira opção aqui, o que ela faz, lógico, como o próprio nome já diz, distribuir linhas uniformemente, mas isso serve para quando você tem alteração na altura, né? Você mexe na altura das linhas e aí você precisa que elas fiquem com a altura, né, iguais entre elas. Então, é para isso que serve essa opção. Então, com certeza não é ela. Depois a gente tem autoajuste. E aí, se você viu também a nossa aula, você sabe que o comportamento da tabela lá do Word, o autoajuste serve para quando você faz uma alteração de tamanho da célula, ela já corrige todas as outras também de forma uniforme. Então, também não vai ser. Depois a gente tem a opção excluir linha. E aqui também já não vai funcionar, na verdade, porque ele nem está trabalhando com uma linha, e sim com uma coluna, né? Então ele não selecionou uma linha no caso, não vai ser, mesmo que se fosse o caso, ele não excluiu nada aqui. Depois excluir coluna, e a gente sabe que no caso ele não excluiu, aqui ele tinha 3 colunas, né? Ó, e depois ele manteve com 3 colunas, então ele não chegou a excluir nenhuma coluna. E por fim, a gente tem a opção correta, mesclar células, que é exatamente o que ele fez. Então veja bem, ele tinha aqui uma seleção, né? E essa seleção foi mesclada aqui, ó. Todas as células selecionadas, no caso as duas, viraram uma só. Então a opção correta aí, mesclar células. Então muito bacana aí também esse exercício.